Eu estava na ilha chamada Patmos, preso por Roma, mas livre no espírito. No dia do Senhor, ouvi uma voz atrás de mim, clara como o som de uma trombeta, afiada como a luz da aurora. Vem aqui, João. Vem até a sala do trono. Eu te mostrarei o que deve acontecer. E eis que vi uma porta aberta no céu. Estava em espírito, e o que vi foi o trono. Alto e exaltado, belo e ao mesmo tempo terrível. Ele estava além do véu do tempo, envolto em luz como pedras preciosas, jaspe e sardônio, brilhando no coração de um arco-íris de esmeralda. Trovões ribombavam, relâmpagos dançavam como esferas vivas. 7 tochas ardiam diante do trono, os 7 Espíritos de Deus, queimando, mas nunca consumidos. E diante de tudo, um mar de vidro, claro como cristal, estendido como o espelho da eternidade sob meus pés. Aquele que estava sentado lá, eu não podia olhar por muito tempo. Sua presença era poder além das estrelas, majestade que dobrava o tempo ao seu redor. Ao seu redor estavam 24 tronos, e sobre eles sentavam-se anciãos, vestidos de branco e coroados de ouro. Seus rostos eram os de reis e santos. Então os vi, os 4 seres viventes. Um era como um leão, outro como um boi. O terceiro tinha o rosto de homem. O quarto, o último, como uma águia em voo. Seus corpos estavam cheios de olhos, vendo passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Suas asas batiam não no ar, mas no espírito. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Digno és tu, nossa raiz e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Pela tua vontade, elas existiram, existem e existirão. Eles nunca cessavam, nem de dia nem de noite. Sua adoração era respiração, incessante e incansável. Sempre que davam glória, os anciãos se prostravam, lançavam suas coroas diante do trono, como filhos colocando tesouros diante do Pai. Então vi, na mão direita daquele que estava no trono, um rolo. Estava selado com 7 selos, fechado como juízo, aguardando para ser aberto. Um anjo poderoso clamou: quem é digno de abrir o rolo e romper seus selos? Eu chorei. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. A tristeza cresceu em mim. Ninguém no céu, ninguém na terra. Ninguém foi encontrado digno. Chorei e chorei, pois o mundo parecia fechado em si mesmo. Mas então, um dos anciãos tocou meu ombro. Ele apontou para outro, levantando meu olhar. Não chores. Eis a luz. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu. Virei-me, esperando ver um leão. Mas o que vi foi um cordeiro. O cordeiro estava em pé, como se tivesse sido morto. Suas feridas ainda estavam frescas, mas seus olhos eram cheios de fogo. O cordeiro avançou, sem medo, inabalável, e tomou o rolo da mão daquele que estava no trono. Então, o céu não pôde mais conter seu silêncio. Os 4 seres viventes e os anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. O que havia nessas taças? Incenso? Não. Mais do que isso, as orações dos santos, cada oração sussurrada em desespero, cada clamor por graça, cada pedido pelo mover do poder de Deus. Cada oração já feita estava nessas taças. Os anjos cantaram um cântico novo, claro e afiado como a aurora. Digno és tu de tomar o rolo, de abrir os selos e revelar o mistério. Pois foste morto, e com teu sangue resgataste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os fizeste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder e riquezas, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Ao que está sentado no trono, e ao cordeiro, somente ao cordeiro, sejam bênção, honra, glória e poder para todo o sempre. Para todo o sempre. Para todo o sempre e sempre.
Eu vi essas coisas, e embora eu seja apenas pó e fôlego, escrevo para você, para que veja e não tenha medo, mas seja cheio de esperança, pois o mesmo Cordeiro que abriu o rolo é aquele que abre também os caminhos da sua vida. O mesmo que venceu a morte, vence também as trevas que cercam o seu coração. Diante do trono, não há espaço para o desespero, não há silêncio sem resposta, não há lágrima esquecida. O que João contemplou não foi apenas um futuro distante, mas uma promessa viva. Promessa de que o mal não terá a última palavra. Promessa de que o Cordeiro reinará, e com ele, todos os que guardam a fé. E quando o céu se encheu de cânticos, não eram apenas anjos que louvavam, mas a voz de toda a criação. Montanhas, mares, estrelas e povos de todas as nações, todos unindo-se em um só clamor. Digno é o Cordeiro, digno para sempre, digno eternamente. E assim será até que o tempo se consuma. O trono permanece firme, o Cordeiro reina, e nós, que agora vivemos pela fé, veremos com os próprios olhos a glória que João viu em espírito. Não temas, portanto, pois aquele que governa o universo é o mesmo que segura sua vida nas mãos. E assim como ele abriu o livro da história, também escreverá o capítulo final da sua jornada. E esse capítulo termina em vitória. E se a vitória já está garantida, então vivemos não em incerteza, mas em confiança. Cada passo que damos está sustentado por aquele que governa o tempo. Cada respiração que tomamos está guardada na palma de suas mãos. Os céus já celebram a vitória do Cordeiro. E na terra, nós participamos dessa celebração toda vez que levantamos nossa voz em fé. Toda vez que escolhemos a esperança no meio da dor. Toda vez que permanecemos firmes, mesmo quando o mundo balança. O Cordeiro não apenas venceu, ele nos fez participantes da sua vitória. E por isso, não caminhamos como derrotados, mas como herdeiros de um reino que não pode ser abalado. O reino que João contemplou ainda está diante de nós, vivo, eterno, resplandecente. E quando o último dia chegar, ouviremos a mesma voz que João ouviu em Patmos, uma voz clara como trombeta, chamando pelo nosso nome. Vem, entra na alegria do teu Senhor. Então veremos o trono não mais em visão, mas face a face. Então não mais escreveremos sobre esperança, mas viveremos a esperança em plenitude. E naquele dia não haverá noite, porque o Cordeiro será a nossa luz, e reinaremos com ele para todo o sempre. Até lá, guardemos essa visão em nossos corações. O trono está ocupado, o Cordeiro venceu, e a vitória já está garantida.